tema hoje é: prepare-se para encontrar com o seu Deus. Fala para o seu irmão aí: prepare-se para encontrar com o seu Deus. Um dia, querendo nós ou não, nós vamos encontrá-lo. Alguns vão encontrar e vão receber dele um convite para entrar no seu reino e viver com ele eternamente. Eu não sei se esse grupo está aqui hoje, que vai entrar com ele e viver eternamente. Aleluia. E outros terão um encontro com ele, e a Bíblia diz que ele dirá: apartai-vos de mim, vos maldito, que eu não vos conheço. E essa pessoa será lançada no lago de fogo, a Bíblia diz. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que todos nós vamos encontrá-lo, sim, vamos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele no grande dia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Para nós que já o fazemos isso, não vai ter nenhuma dificuldade. Dobrar diante, vai ser um prazer. Mas muitos vão passar vergonha, que nunca se curvaram diante dele, mas no grande dia vão ter que se curvar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não podemos viver um cristianismo como se Jesus nunca fosse voltar. Jesus vai voltar. Você sabe que muitos crentes entregam a vida para Jesus sinceramente, vivem um evangelho e buscam a viver sinceramente, mas às vezes não para pensar que Jesus vai voltar, que um dia nós vamos ter esse encontro. E nesse encontro nós não vamos ter outra alternativa, uma outra chance. Lembra da passagem das 10 virgens? Se não tiver com azeite na lamparina, não adianta querer sair na hora correndo para buscar o azeite. Todos nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia e nem a hora. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe, nem o dia e nem a hora que ele há de vir. A Bíblia diz que ele virá como ladrão. Então hoje às vezes eu vejo algumas pessoas tendo algumas atitudes, que se Jesus voltar naquela hora, ela não sobe, ela fica. Então nós temos que voltar a ter esse temor. Hoje, com os adventos das redes sociais, da tecnologia, lembra antigamente, os mais antigos, os mais experientes, antigos não, antigo é móvel, antigo é carro, mais experientes, né? Os mais experientes lembram, antigamente, para você fofocar, você ia para a calçada da casa, ficava na janela, fazia de conta que estava varrendo a calçada, e ali colocava a conversa em dia. Quem é dessa época aí? Quem é dessa época? Quem já fez isso aí, tá vendo? Brincadeira, irmão, né? Mas eu sou dessa época que via isso. Minha avó, minha mãe lá na Bahia, cidade pequena então. Mas hoje ninguém vai mais para a calçada, todo mundo tem medo de ser assaltado. Por enquanto ainda, né? Já não vai ter mais esse medo em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Mas tem medo de ser assaltado. Então ninguém hoje fala mais mal do outro, às vezes pessoalmente na calçada, mas pelas redes sociais, irmãos. É um negócio de mandar recado que está só sangue. Mas você sabe que é o mesmo pecado? Porque não é o veículo que vai fazer a diferença, é o seu coração. É a motivação do seu coração. É igual eu pregar aqui com raiva, eu pregar aqui com ódio no meu coração. Não vai funcionar. Deus não vai receber. É igual o marido orar brigado com a esposa, sem falar com a esposa, sem resolver a pendência da esposa. A Bíblia diz que Deus não vai receber essa oração, Deus não vai responder. Irmãos, o cristianismo é mais sério do que nós imaginamos. A gente tem que ter muito cuidado. Antigamente falavam, quem é santista lembra disso? Hoje não falam mais, né? Mas falavam se referindo aos santos assim: nada e morre na praia. Falava, lembra quem é santista aí, sabe, lembra disso? Não sei se é assim ainda hoje, né? Mas você já pensou, como crente, como servo de Deus, você viver na igreja, servindo a Deus, dizimistas, ofertante, vindo a todos os cultos, e no grande dia você ouvir de Deus que você não pode morar com Ele eternamente, que você vai para o inferno?
Você já imaginou que decepção? Não adianta dizer que era amigo do pastor, não adianta dizer quantas vezes multiplicou a sua célula, não adianta dizer quantas igrejas você construiu, quantos lugares tinha na igreja, se tinha estacionamento coberto ou não, se tinha salas com ar-condicionado ou não, não adianta. Eu estava compartilhando com os pastores, um momento que nós temos antes do culto, sobre a vida de Noé. Quando eu falo Noé, você lembra do quê? Você lembra do quê? Você lembra do quê? E se eu falar arca, você vai lembrar de quem? Se eu falar arca, você vai lembrar de quem? Vamos ver quando Deus pensou em Noé, do que Deus falou? Abra aí, coloque aí em Gênesis, por gentileza, capítulo de número, não estava aqui não, mas o Espírito Santo está me levando agora, capítulo de número 6, versículo 9, coloca aí, Gênesis 6, 9, olha aqui, a história de Noé para Deus, para a gente é a arca, e a arca levou 120 anos para ser construída, não é isso? Mais de um século, mas Deus não levou em conta a arca, olha o que Deus levou. Esta é a história da família de Noé. Em algumas versões vai dizer, essa é a história de Noé. Nem a família Deus coloca tudo, que às vezes os filhos também dão uma mancada. Mas esta é a história da família de Noé. Noé era homem o quê? Noé era homem o quê? Íntegro entre o povo da sua, e ele, é só isso que vai valer a conta no dia. O que vai valer no grande dia é isso aqui: se você andou com Deus, se você foi justo e se você for íntegro. Estar em cima do altar não tem nada a ver com integridade. Ser líder de célula, trabalhar em qualquer área na igreja, não tem nada. Tem gente que faz isso a vida toda e não é íntegro, nem é justo. E tem gente que prega pra caramba, canta pra caramba, mas não anda com Deus. A gente precisa acordar, irmãos. Porque hoje eu estou vendo, com o advento da tecnologia do YouTube, tem gente sendo mais crente no YouTube do que na igreja. Tem crente mais preso no YouTube buscando mensagens e louvores do que de joelho. Deus não vai perguntar quantas horas você teve no YouTube, não. Deus não vai perguntar quantos caras você seguiu no YouTube, não. Quantas curtidas aquela pessoa teve, quantos milhões de likes aquela pessoa teve, não. O que Deus vai querer é se você andou com Ele. E deixa eu te falar uma coisa, 120 anos para construir a arca. Quantos anos? Mais de um século. Em uma época que construir uma arca e falar de dilúvio era coisa de louco. Então você imagina quantas críticas Noé não enfrentou. E aí, velho babaca, pirou de vez, hein? Tá cheirando? Ô velho, eu bebo e você que fica maluco? Eu fumo e você fica doido? Para de construir a família. Noé, em vez de vir para casa logo, fica lá serrando aquelas madeiras. Olha aí, Noé, depois os filhos, ó, não sei o que, a esposa deixa sozinha aqui, e ele lá em cima daquele trem lá, não sei para que vai servir aquilo. Porque Deus falou com Noé, não foi com a família. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele se manteve um homem justo, um homem íntegro, e ele andou, é isso aqui que vai valer. Não é quantas vezes você profetizou, quantos tipos de tom na música que você levou, quantas músicas você tocou, e nem quantas mensagens poderosas você pregou. Não, e nem quantos demônios você expulsou. É isso aqui, você andou com Deus, sim ou não? Judas caminhou com Jesus por 3 anos e meio. A mesma unção que estava sobre os outros demais discípulos, 11, estava sobre Judas. Se o outro orasse e o demônio saía, a mesma coisa Judas fazia e acontecia. Judas orava e curava. Judas comia com Jesus. A Bíblia diz que Jesus lavou o pé dos 12 discípulos. Jesus não fez acepção de Judas. Jesus lavou os pés de Judas também. Mas Judas não era íntegro e nem era justo. E nem andava com Jesus. Ele andava fisicamente, mas o seu coração estava longe de Jesus. Judas estava dentro da igreja. Judas cantava, Judas pregava, mas ele não andou com Jesus, ele não foi íntegro e nem foi justo. Para a gente não perder tempo, depois você pesquisa o que é ser justo e o que é ser íntegro. Depois tenta fazer um estudo do que é andar com Deus. E aqui eu não estou querendo julgar ninguém, se você anda ou não anda, eu estou pregando. É você que vai fazer sua reflexão com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Vamos à palavra de Deus. Amós
capítulo 4, versículo 12 diz assim: por isso ainda os castigarei, ó Israel. E por que eu farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Amós, ele está escrevendo aqui para Israel, mas a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus hoje. Aleluia. Diga, eu sou o Israel de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para nós. Então, por isso ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Fala para o irmão que está ao seu lado, se prepare para encontrar com o seu Deus. Nós fomos chamados para prosseguir, não para voltar atrás. Para ficarmos, não fomos chamados para ficarmos estagnados e não avançar. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 8 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instruiu. Não se deixe enganar. Presta atenção. Se Deus diz assim, menino, ô meu filho, não se deixe enganar, é porque muitas vezes nós podemos nos deixar. E eu vejo muita gente hoje se enganando, se metendo em cada encrenca, se envolvendo em cada assunto, participando de cada conversa, indo a cada lugares, vendo cada coisa. Então Deus diz, não se deixe enganar. De Deus não, de Deus não, de Deus não. Pois o que o homem semear, isso também. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? A história conta de um pregador, esqueci o nome dele agora, que ele pregou uma mensagem tão forte sobre a volta de Jesus, que as pessoas seguravam na cadeira, no banco na época, com medo do chão abrir e eles serem sugados pela ira de Deus. É sério, porque mensagens como essa não se ouvem mais. Então olha aqui, vamos ler juntos. Não se deixe em, de Deus não se, pois o que o homem semear, quem semeia para a sua carne, mas quem semeia para o Espírito, o que você quer colher? Você quer colher destruição? Semeie na carne. Ore nada, ou ore menos. Prefira um churrasco, e não sou contra churrasco, muitos sabem aí. Quando eu vou, dá um prejuízo enorme. Não sou contra. Mas invista só em churrasco a sua vida. Invista só em comunhão. Invista só em futebol. Os nossos jovens jogam aí todos os sábados, não é isso? Parabéns. Mas não pode investir só em futebol. Eu quero ver vocês também na oração. Os irmãos saem para pescar. Glória a Deus. É uma comunhão bacana. É uma terapia bacana. Mas eu quero ver os irmãos também na oração. As meninas se reúnem para ensaiar e dançam muito bem, parabéns, glória a Deus. Coisa linda que a gente vê aqui através da vida delas. Mas tem que se reunir também para oração, não só para ensaiar. O louvor não pode se reunir só para ensaiar a técnica, o louvor tem que se reunir também para orar. O pastor não pode parar e ler a Bíblia só para preparar uma mensagem, não. Ele não pode orar só minutos antes de começar o culto, não. Ele tem que ter uma vida de oração. Se você quer investir na sua vida eterna, você tem que investir no seu espírito. Você tem que investir em tempo com Deus. Você tem que andar com Deus. Você tem que investir naquilo que é eterno, porque todas as demais coisas ficarão e passarão. Passarão os céus e a terra. Somente a palavra de Deus que permanece para sempre. Aleluia. Então, se você investir na sua carne, você vai colher destruição. Invista só em lazer. Quinta-feira eu falei aqui, se você não fez isso esse ano, faça, tire férias com a família. É de Deus isso. Não descansar é pecado. Sabia disso?
Porque se Deus, sendo Deus, criou o mundo, criou o universo em quantos dias? E no sétimo? E a Bíblia diz que ele abençoou o dia do descanso. Ele não abençoou o sábado, ele abençoou o dia do descanso. É diferente. O dia do seu descanso pode ser segunda-feira. Muitos feirantes em São Paulo descansam na segunda. Esse dia é abençoado na vida daquele cara. Porque todos os dias para Deus são santos. Ele criou todos os dias. Mas o dia do descanso ele abençoou. Então você tem que ter o dia do descanso. E no ano você tem que ter um período de férias. Não sei se 15 dias, se um mês, ou se uma semana, ou se 3 dias. Mas é importante você ter. Agora, você investir somente em descanso também não funciona. Você não pode viver a vida inteira descansando, a vida inteira viajando. Porque você vai investir só na sua carne, vai semear só na sua carne. Você não pode fazer só o que lhe gera conforto. Você não pode fazer só o que lhe agrada. Na verdade, na maioria das vezes, o que nos edifica, o que nos santifica, é aquilo que nós não queremos. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Eles não se combinam. Ou você investe em um, agrada um, ou você vai investir no outro. Mas você não consegue agradar os dois. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que ele disse: não sou mais eu que vivo. Ele morreu para ele mesmo. Se você não morrer para você, João ele disse o seguinte: que ele cresça e que ele cresça e que eu diminua. Hoje não dá mais para a gente viver assim. Hoje a gente tem que morrer. Diminuir foi na época de João. E mesmo assim João ainda pecou. Lembra quando João estava na cadeia? Ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias que haveria de vir? Jesus disse: o quê? Quem está perguntando? João. Jesus disse: mas peraí, não foi ele que ontem disse que eu sou o enviado de Deus? Que ele não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés? Que eu sou o Cordeiro de Deus? Que vim tirar o pecado do mundo? É, foi ele. E ele mandou perguntar o que hoje? Se o Senhor é o Messias mesmo que havia de vir. Espera aí, faz o seguinte: eu não vou falar nada para você, garoto. Fala para João o que vocês estão vendo aqui. Fala para ele que os cegos estão vendo, o paralítico está andando. Fala para ele, vai contar isso aqui para ele. E Jesus termina o texto dizendo: e ai daquele que se escandalizar. João estava se escandalizando com o próprio Cristo. Então João ficou só na pegada de diminuir, já que João, que veio com a missão, veio preparar o caminho para o Cordeiro. E tem mais, Jesus disse assim: entre todos os nascidos da mulher, não existe ninguém maior do que João. Olha o testemunho que Jesus dá de João. Jesus disse: gente, está vendo toda essa humanidade aqui? Todos que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que esse cara aqui, João. Esse cara se escandaliza. Então, irmãos, eu não quero cometer o mesmo pecado que João. Então eu não posso só me diminuir, eu tenho que morrer para mim. E morto não sente, morto não reivindica nada. Você já viu morto escolhendo o caixão? Você já viu o morto falando: eu não quero esse terno, eu quero aquele outro terno que eu comprei caro e vocês estão pensando em dar para alguém, eu quero ir com ele? O morto não diz isso. O morto, se você quiser, você manda o morto embora pelado. Se você quiser não dar banho no morto, não precisa dar. Se você colocar a mão do morto assim, ou assim, ou assim, ele vai do mesmo jeito. Se você colocar o morto no caixão da prefeitura, ou no caixão de R$5.000, para ele não significa nada, ele vai. Se você quiser pôr o morto numa gaveta, ou em 7 palmos abaixo da terra, ele também não reclama. Se você não quiser enterrar o morto, ele não está nem aí. Se você enterrar o morto e tirar ele no 3º dia, a lei diz, aí o pessoal aí do segmento, parece que é depois de 3 anos, não é isso? Que vai lá e tira os ossos, 3 anos. Mas se você quiser tirar depois de 3 dias, o morto, não foi morto que criou essa lei. Nem o morto veio dizer: crie uma lei, do deputado, senador, crie uma lei, porque me tiraram com 24 meses e eu queria sair com 36 meses. Não existe isso.
Morto não sente. Então preste atenção. Quando que você vai perceber que você morreu? Para você mesmo. No dia que você parar de reclamar. No dia que você parar de apontar. No dia que você parar de reivindicar. Todas as vezes que você reivindicar alguma coisa, significa que você está vivo ainda. Porque nós não merecemos nada. O apóstolo Paulo disse... por mais que façamos, as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Então todas as vezes que você apontar, todas as vezes que você reivindicar, todas as vezes que você dizer eu não gostei, é porque você está vivo. Você precisa morrer. E se você está vivo, é porque você está investindo na sua carne. E quem semeia para a carne, semeia para a perdição. Mas se você estiver morto, você vai no mover do Espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra, ouve a sua voz, o seu barulho, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus falou para Nicodemos. Agora preste atenção. Lá em Apocalipse vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Quem é esse ninguém? Satanás. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, Satanás não sabe o que eu faço na sua vida. Satanás não sabe para onde eu estou te levando. Satanás não sabe de onde o vento vem. Satanás não sabe para onde eu vou te levar. Mas eu sei, porque sou eu que sopro o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, querido, descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você anda ansioso, se você precisa tomar remédio para dormir, de tanta ansiedade, você está vivo. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele disse: os pássaros não semeiam, eles não plantam, e contudo não falta nenhum tipo de alimento para eles. Se eu cuido dos lírios do campo, se eu cuido dos pássaros, quanto mais de vocês eu não vou cuidar, Jesus disse. Descansa no Senhor. Se fosse lá na Bahia diriam: não se aveste. Está entendendo? Então preste atenção. Invista no que é eterno. Temos que buscar e alcançar o equilíbrio. O melhor investimento é na vida espiritual, a qual seremos recompensados com a vida eterna. Deus conhece o nosso interior, sabe de nossas obras. Não devemos julgar pela aparência, pois só Deus sabe de nosso interior e sabe da real intenção de nosso coração. Então saia desse mundo do achismo. Eu acho que aquele irmão não gosta de mim. Eu acho que ele não veio para a igreja hoje porque... Não, sai desse mundo. Eu acho que o pastor... Viva a sua vida com Deus. Se alguém for lutar contra você, vai lutar contra o próprio Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Você imagina você fraquinho. Poxa, apenas que o Silas não está aqui hoje. O outro Silas, o outro negão. Tem um negão mais forte que você. E é Silas também. Mas cadê o Wellington? Está aí? O Wellington? Cadê o Wellington? Beleza. Sobe aqui, Wellington. Vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, Antônio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui. Antônio Wellington. Deus. Quem é ele? Quem é ele? E esse aqui é quem? Esse aqui é quem? Noé. Quem é esse aqui? Noé. Pronto. Você acha que ele está caminhando com Deus? Para onde ele vai com Deus. Se eu arrumar uma encrenca com Antônio, eu estou arrumando encrenca com quem? Se eu falar, vai lá careca, vai lá calvo. Isso aconteceu com Eliseu. Eliseu era um cara que morreu para ele mesmo, gente. Quem já cantou, quem já orou assim: Senhor, me dá unção dobrada? Nunca orou? Eu quero unção dobrada, Senhor. Quem já orou? Eu já orei, eu oro sim. Mas quando o pastor fala que já fez, muita gente aparece depois. Unção dobrada, quem não quer unção dobrada? Se com a unção que Deus me deu, nós chegamos até aqui,
Imagina se você tem uma unção dobrada que Deus me deu, onde você vai? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos, morreu a 365. O cara viveu com Deus e foi transladado, o Senhor arrebatou. Ele teve um filho Matusalém, sabe quantos anos o filho viveu? 900 e uns quebrado. 900 quanto? 60 e alguma coisa, 965 acho. O pai que andou com Deus 300. Mas o filho agora vai colher o investimento dele na vida de Deus, ele vai viver 960 anos. Agora, você quer unção dobrada? Eliseu matou os bois. Eliseu queimou o arado. Sabe o que Eliseu fez? Ele pegou tudo que ele tinha do seu trabalho, da sua ferramenta, da sua empresa, de arar a terra. Ele matou o boi, ele queimou o arado e ele seguiu o profeta. Ele foi o único discípulo do profeta que atravessou o Jordão. Ele foi o único discípulo do profeta que foi chacoteado pelos outros colegas. E você sabia que hoje vão levar o seu Senhor, que vão levar o seu mestre, que vão levar que Deus vai levar o seu profeta, e você puxa saco, e ele foi o único que o profeta disse: não vai não, rapaz, fica aqui porque eu vou até ali. E ele disse: eu vou. Andou mais um pouco, não vai não, rapaz. O próprio profeta testando o camarada, não desmotivando. O líder nunca desmotiva, o líder testa. O próprio líder, fica aqui. Ele, não, eu vou até o fim, E aí quando ele pede unção dobrada, o discípulo, o profeta diz: se você me vir subir, se você, brincadeira, ô profeta, ô mestre, eu andei com o senhor até agora, o senhor ainda está falando se eu vir? Porque com Deus não tem colher de chá não, filho. Com Deus não tem descanso não. Então ele teve a unção dobrada. Ele fez o dobro dos milagres que o seu líder. Você quer ter unção dobrada? Você está disposto a queimar o arado da sua vida? Você está disposto a matar os bois da sua vida? Às vezes o boi hoje é a rede social. Às vezes o boi hoje é o seu salário. Às vezes o boi hoje é uma hora a mais na presença de Deus. Às vezes o boi hoje é tanta coisa, queimar o arado é tanta coisa. Então está aqui. Você acha que ele é o fraquinho? Porque todos nós diante de Deus, nós somos nós somos nada diante de Deus. Deus é o poderoso. Ele é o Senhor. Você acha que o Hélio, amigo, muito amigo do Antônio, caminhando junto, abraça aí, cara, vai, você está andando com ele, isso. Eu mexo com ele, eu não estou arrumando encrenca com ele? Sim ou não? Sim. Então, filho, a melhor coisa do que você achar e dizer: a minha natureza é assim, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. A melhor coisa é andar com Deus. Porque Deus defende você, rapaz. Deus defende você. Se você é fiel a Deus em tudo, descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Obrigado, aplaudo o Senhor Jesus pelos meus atores. Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Melhor que seu pastor ou que seu discipulador, melhor que sua esposa e melhor que você mesmo é Deus. Ele te conhece. Deus te conhece. Deus sabe o tipo de pijama que você usa para dormir. Deus sabe. Os seus colegas de trabalho não sabem, Deus sabe. Deus conhece tudo ao seu respeito. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Deus sabe se você tem perseverado em oração ou não. Deus sabe se você tem perseverado para não pecar ou não. Deus sabe se você tem perseverado para buscar a santidade ou não. Deus sabe o quanto você tem de sede por Ele. O irmão Antônio fez a abertura aqui. Tem um dito popular que diz que o pote vira de acordo com a sede. Eu não sei você, mas às vezes acontece isso comigo. Não é sempre, mas acontece. A fome vem tão de repente, que você começa a tremer. Já viu isso?
Não sei o que é que acontece, não sei se a medicina tem uma explicação para isso aí. Mas você fala, tem que comer alguma coisa. Aí você sai quebrando tudo que está na sua frente. Bolo, chocolate e tal, até comer, até sair a comida. E parece que vai morrer. É assim ou não é? Cara, se tiver um restaurante, 10 horas da manhã, você vai para o restaurante, vai querer almoçar. Vamos falar, não tem comida, mas faz alguma coisa. Faz, aí se vira. Se cobrar R$100, R$200 no executivo, você paga. Paga. Vai para Israel. No dia que está quente lá, no verão. Se te cobrarem $20 numa garrafinha assim, ó, você paga. Meu irmão, qual a fome que você tem de Deus? Você sabe que o meu sonho como pastor é ver os crentes chegando na igreja para o culto meia hora antes. Dobrar o joelho e orar. Na hora que der 6 horas em ponto, a igreja toda está presente. Mas na maioria de nós, infelizmente, chegamos atrasados e reclamamos quando o culto passa da hora. Começamos a olhar no relógio. Muitos de nós deixamos de vir na igreja por causa do filho, da criança, que diz que atrapalha. Já teve crente falando que ia embora se não sentasse no lugar de sempre. Eu já vi crente indo embora porque não tinha lugar no estacionamento da igreja para ele estacionar. Ele não queria estacionar na rua, ele foi embora. E aí? Qual a fome que você tem de Deus? Eu não estou te julgando, eu estou te perguntando. Qual a fome que você tem de Deus? Sabe o que eu estou vendo nos dias de hoje, irmãos? Crente escolhendo igreja para congregar. Deixa eu falar uma coisa, o culto não é para você, o culto é para Deus. A gente não prepara culto para você, a gente prepara culto para Deus. A gente veio cultuar a Deus. Para de ficar escolhendo igreja agora. Vai para o país, esses países aí da igreja perseguida. Vai estudar sobre isso. Hoje, eu não sei se aconteceu, daqui a pouco me lembre, nós vamos fazer uma oração pelo Ceará. Algumas igrejas hoje no estado do Ceará não iam abrir com medo da violência. Essa violência pode chegar aqui. Eu não sei se chegou aqui naquela época do PCC, lá em São Paulo, nós vivemos dias terríveis. Eu tinha um escritório no centro de São Paulo. O centro de São Paulo esvaziou, não sei se morava naquela época, esvaziou, era um desespero de gente em cima de ônibus, só faltava subir no teto para ir embora logo, com medo da bandidagem, os caras davam hora. Lembra isso? A gente morava próximo de um fórum lá de Santana, a gente só via bomba pipocar, tiro para cima do fórum. Pode chegar aqui. E qual a sede que você tem de Deus? Se hoje você pode ter quantas Bíblias você quiser em casa, a gente pode vir aqui 5 horas da manhã orar, ninguém nos persegue. Fazemos vigília a noite toda se quiser, ninguém nos persegue. Temos cultos, quantos cultos quisermos no dia e ninguém nos persegue. E muitas vezes a gente não vem ou chega atrasado. Eu já disse aqui e vou repetir. Não existe pecado você curtir a família, passear com a família. Mas tem gente que vai para o shopping e esquece do culto. Você programar hoje é o único dia que eu tenho para sair com a minha família e ir no cinema. Durante a semana não consigo mesmo. Sábado não consigo mesmo. É o domingo. É uma férias. Não tem pecado. Agora vira e mexe. Você não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Tem a Santa Ceia, você é como se tivesse qualquer outro culto. Você toma ceia e parece que está tomando refrigerante. Não. Você tem que se preparar para encontrar com o seu Deus. Deixa eu contar esse testemunho e eu termino. Testemunho, uma pena. Pastor Jorge Linhares nos contou. Lá em Belo Horizonte, nos anos 80, tinha uma igreja que estava indo a todo vapor, crescendo como nenhuma igreja crescia na época. O pastor, juntamente com a igreja, decidiu comprar um terreno enorme para construir a igreja. Muita festa, muitos eventos, muitas programações para levantar recursos. No feriado de Páscoa, fizeram tipo uma festa das nações. Um irmão lá nas tantas teve uma bela ideia. Pastor, está todos os crentes aqui? O que o senhor acha de nós celebrarmos a ceia hoje?
Sexta-feira da Paixão. O pastor disse, pô, bacana. Vamos atrás dos elementos. Naquela época os mercados não abriam no feriado. Não tinha hipermercados. Saíram atrás do suco de uva, não encontraram nenhum mercado aberto. Encontraram pão que não sei aonde. Trouxeram o pão. E o irmão chegou, alguém chegou, só com pão sem o suco de uva. Alguém lá no meio da multidão, talvez da liderança, teve uma ideia. Pastor, tem uma barraca de caldo de cana. Por que a gente não faz a Santa Ceia com pão e caldo de cana? Ele disse, pode fazer, boa ideia. Importante acontecer. A partir daquele dia, a igreja começou a atrofiar. O terreno que ia ser igreja se tornou um supermercado. O pastor caiu em adultério, se envolveu na política, se envolveu em corrupção e quase foi preso naquela época. A igreja acabou. Irmãos, o que é santo, o que é sagrado, é sagrado. Isso aqui era uma empresa de compensado, mas hoje é uma igreja. Foi ungido isso aqui é a igreja. Não brinque com Deus. Não saí da introdução, não vou terminar hoje. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus é mais sério do que nós imaginamos. Deus, eu não estou te colocando medo, porque medo não resolve. Você tem que ter temor. Você tem que passar a conhecer o seu Deus. Você tem que orar mais. Aproveita esse período de jejue. Tem dúvida? Tire. Venha orar. Venha orar. Não abra mão da oração. Quanto mais você orar, mais você vai conhecer a Deus. Quanto mais você falar com Deus, mais Deus vai falar com você. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se você der um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na sua direção. Se você estacionar, Ele estaciona. Se você der um passo para trás, Ele dá outro passo para trás. Se você der um passo na direção dEle, Ele dá um passo na sua direção. Sabe por quê? Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Agora sou eu e você que temos que fazer. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.